Camila Lucas. Isso mesmo. Então vamos lá. Doutora Camila é especialista em direito da família e hoje vamos abordar dois temas, né, gente? Importantes, que é a história da união estável, que vem a ser, e vamos falar também da campanha Adote um Idoso, lá do Abrigo dos Idosos, que a Unici está empenhadíssima, né? Em nos ajudar, já ajudou, vai ajudar mais os alunos, os funcionários, e a doutora Camila Lucas está sendo lá nossa embaixadora lá na Unici para tratar desse assunto. Camila, prazer recebê-la aqui de novo. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o que é união estável, né? E qual a importância de abordar esse assunto para os nossos ouvintes. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje aqui trazendo minha estagiária Clarinha. Eu tenho que ressaltar aqui a presença Clarinha, dela. muito bem. Clarinha também é aluna da Unici, está me acompanhando sempre. E, mais perto um pouquinho, Camila, pois... Jaqueline, hoje a gente traz esse tema de união estável justamente porque na última vez que eu estava aqui, uma ouvinte, Marilda, um cheiro Marilda, ela disse, aborda união estável porque sempre tem muitas dúvidas e a gente queria saber como é que acontece, quais os efeitos, como é que se formaliza, se precisa, se não precisa. Então, o que é a união estável, né? Uma relação equiparada ao casamento, né? Que a lei, o Código Civil já traz esse reconhecimento, né? Então, a partir do momento que passa-se a viver juntos, com as características que a união estável traz, você passa a ter direitos também, durante a relação, após a relação. Então, já é equiparado ao casamento, com algumas diferenças, né? Mas é muito importante falar dessa união estável, principalmente porque muitas pessoas vivem nessa condição de companheirismo, né, quase que marital, mas sem nenhuma formalização. E aí o que a gente vê de maior problema nisso é porque quando se encerra essa relação, muitas pessoas acham que não tem direito a nada. Verdade. Né? E aí vai cada um para o lado, outro para o outro, sem saber o que tem direito, o que não tem, e aí começam os conflitos de família. Então vamos lá, gente. E é um prazo assim para começar a estabelecer essa união estável? Como é que a justiça reconhece? Não, viver um ano com alguém já é união estável, 2, como começa? Não tem um prazo pré-fixado em lei, um prazo mínimo para reconhecer a união estável. O que a lei traz são condições, né? Então, uma convivência pública, né, e notória, uma convivência do casal que é pública, onde as pessoas possam enxergar aquele casal como marido e mulher, mesmo que não casados, né, não tendo um casamento oficializado, mas também uma convivência contínua, duradoura, né? Isso é importante. Então, essas características têm que existir. Quando a gente entra com um pedido na justiça de reconhecimento dessa união estável para o casal, tem que haver ali provas, né? Podem ser fotos, podem ser contas, comprovantes de residência onde tem o nome de ambas as partes. Então, indícios que comprovem que aquelas duas pessoas viviam realmente como marido e mulher. Porque tem gente, na verdade, doutora Camila, que vive união estável e não sabe, né? Exatamente. Principalmente assim, chega o caso de um dos cônjuges falecer, por exemplo. Vamos lá ao exemplo. Alguém mora com alguém há, sei lá, 4, 5 anos, não passou o papel, não foi regularizar a união estável e um deles morreu. Aí pergunta, mas quem é? Os filhos se aproximam às vezes, né? Os parentes, os primos se aproximam. Mas quem tem direito à pensão? Quem tem direito aos troços? Aí começa aquela briga. Aí eu pergunto a senhora, e quem tem direito? Exatamente. Então, é possível, Jaqueline, fazer o reconhecimento da união estável após a morte. Sim. Né? Então, digamos, né, o companheiro faleceu, deixou bens e a companheira estava com ele ali até o fim. Então, ela tem sim direito ao patrimônio dele, tanto como, né, herdeira, a depender ali, né, dos filhos e tal, se tem ascendentes ou descendentes, né, na linha sucessória, mas ela pode vir a ter direito ao patrimônio dele e precisa primeiro reconhecer essa união estável, tanto como para ela se enquadrar como herdeira, como para ela conseguir, por exemplo, a pensão por morte, né? E aí precisa se reconhecer essa união estável primeiro. Então, entra-se como uma ação de reconhecimento de união estável post-mortem, em face dos herdeiros, em face dos filhos. Esses filhos, esses herdeiros são ouvidos, né? Para o juiz confirmar que existia realmente uma união estável. Também precisa das provas ali, e aí sim, reconhecendo essa união estável, sendo comprovado que viviam como companheiros, né, até o fim da vida de um deles,
aí sim pode-se entrar com o pedido da pensão por morte, pode-se entrar com o inventário na condição de herdeira. Mas precisa reconhecer primeiro. Como acontece... Deixa uma baixadinha no BG aí, William. Como acontece no caso de uma pessoa, por exemplo, está no abrigo dos idosos? Foi colocado uma senhora ou um senhor, tanto faz. Aí um deles morre lá, tá? O possível cônjuge visitável, mas ele foi colocado no abrigo, por exemplo, porque ele não tinha condições de cuidar da pessoa em casa. Eram os dois velhinhos, aí os dois não puderam ir para o abrigo, supor, o abrigo só tinha uma vaga, aí foi um ou outro. Aí um deles morre no abrigo. Aí há algum empecilho jurídico do reconhecimento porque ele botou a pessoa no abrigo? Não caracteriza, como aí não tem uma coabitação, não tem mais uma convivência contínua, por mais que visitasse, fica mais complicado do magistrado entender que ainda havia uma união estável ali. Sim. Porque, veja, Jaqueline, vai depender também do olhar de quem está julgando, né, das provas que você coloca, de testemunhas, para entender que aquela relação ainda era uma união estável. Entendi. Né? Porque se não era mais uma união estável, ainda que estivesse visitando essa pessoa, quem ficou, né, não vai ter direito a herança ou a uma pensão por morte, não caracterizava mais uma relação ali de união estável. É como se a união tivesse que viver no mesmo teto. Nem sempre, Jaqueline, é necessário a coabitação para reconhecimento da união estável. Mas, às vezes, vai ser um indício que vai ajudar a reconhecer. Nesse caso, por exemplo, como você me diz, eu entendo que não havia mais um companheirismo ali. A pessoa ainda continuava cuidando, ou colocou no abrigo, ou visitava, mas não existia mais uma relação marital, né? Então, assim, tem que realmente comprovar. Então, fica difícil, assim, aos olhos do magistrado, eu acho, fica difícil entender. Ainda conviviam como companheiros, mas colocou no abrigo, havia condição de cuidar, tem uma despesa no abrigo, então por que essa despesa não era em casa, né? Então, entende-se aí, a primeiro momento, que já houve uma separação. E se havia uma separação antes da morte, essa outra pessoa não vai ter os direitos patrimoniais, porque não era mais uma união estável. Agora vamos à pergunta mais polêmica. E para as amantes? O cara tá lá, ele tem a estável, a que mostra a sociedade, tira fotinha, sai para os cantos, e tem aquela amante. Aí ele morre. Aí a amante corre para também querer pensão. É complicado. Né? É complicado, não tem. Então, assim, o direito... Se não tinha prova da amante, ela deve ter algumas provas de fotos íntimas, É complicado, Jaqueline, porque, assim, o direito civil não admite uma dupla relação, não admite... a bigamia. Então, assim, para reconhecer a união estável com a amante, se ele já era casado com uma pessoa, então não pode acontecer, né? Porque aí seria uma bigamia, já que a união estável é equiparada ao casamento e o direito civil agora trata a união estável com os mesmos direitos de quem é casado, né? Então, para reconhecer os direitos dessa amante, o direito civil, direito de família anda muito rápido, né? Anda muito rápido. Aliás, a formação familiar anda muito rápido e o direito não acompanha, falando melhor assim. E então existe sim já essa discussão de que do que a amante tem direito ou não tem, porque às vezes realmente era uma união estável não formalizada ali, né? Ou então estava junto há muito tempo e aí não vai ter direito a nada. Então existem discussões já em torno disso, para que essa terceira pessoa possa vir a ter algum direito ou não, mas nada legalizado, nada pacificado, mas a princípio não, ela não vai ter direito porque não tinha uma relação juridicamente reconhecida. Doutora Camila, conversando com a gente, são 10h40, agora vamos fazer uma pergunta interessante em relação à diferença, né? Vamos lá. A questão do casamento, né? Vamos falar da união estável, dá direito à herança, né? E aí entra a história, vamos lá. Vamos primeiro falar do casamento. Aí está um casal, casado, normalmente, um deles faleceu. Quem ficou não é obrigado a dividir a herança com os filhos ou já tem que começar a fazer a partilha? Tem que começar a fazer a partilha. Na realidade, toda vez que alguém falece e deixa um patrimônio, Jaqueline, é obrigatório se fazer o inventário. Partes iguais. Partes iguais, seja judicial ou extrajudicial.
Existe aí uma questão dessas partes iguais, a depender do número de filhos junto com a pessoa, com a companheira, com a esposa. Existe também a questão, se não existia filhos, mas existiam os pais de quem faleceu, também tem a partilha junto com a companheira ou a esposa, e aí vai ser em partes diferentes. Mas o que acontece? Tem que se olhar primeiro para o regime de bens também. No caso da união estável, a partir do momento que é reconhecida a união estável, adota-se o regime de comunhão parcial de bens, certo? Independente da escolha ali, união estável, foi reconhecida, é comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que foi constituído durante a união é metade de cada um. A partir do momento que uma pessoa que tem patrimônio falece, primeiro se olha para a meação, que é a divisão dos bens constituídos durante a união. É a metade dos bens. A metade dos bens. Digamos que faleceu ele e a companheira ficou. A metade dos bens dela e a metade dele. A metade que era dele passa a ser herança. E aí repartilhado. Então, tem a meação de quem ficou e depois tem a partilha da herança. A metade é dividida entre os filhos. Exatamente. E a outra metade para quem ficou vivo. Para quem ficou vivo. E aí também para ela. Ela recebe... dentro da metade dos filhos ela tem uma metade. Exato. Se for uma comunhão parcial, né, no casados ou uma união estável, ela recebe a parte dela primeiro da meação. A parte dele da meação é repartilhada por ela e para os filhos como herança. Jaque, já está chegando alguns ouvintes participando. Vamos colocar no ar agora ou depois? Deixa eu fechar aqui. Mas é isso mesmo, né? Sim, vamos só para a gente fechar e colocar os ouvintes, que daqui a pouco a gente tem outra entrevista às 11 horas. Vamos falar um pouco também, doutora, sobre essa questão da diferença entre união estável e casamento. No casamento você pode adotar vários regimes de bens. Se não se adota algum regime, automaticamente vai ficar o regime da comunhão parcial, que hoje é a prioridade. E aí é por isso que é esse regime adotado para a união estável. Então, existe a possibilidade do casal já realizar um contrato para a união estável e aí já conviver em união com todas as cláusulas desse contrato estabelecidas, a convivência diária, como é que ficariam os bens na partilha, como é que ficaria a questão da pensão alimentícia, da guarda dos filhos, tudo pode se colocar num contrato de união estável, né? E aí a maior diferença é realmente a questão do reconhecimento. Pode ser feito posteriormente? Pode. Então, se o casal começou a conviver em união estável, mas nunca reconheceu, nunca fez o contrato, isso pode ser feito a partir da separação, a partir da morte, não tem problema, só precisa da comprovação. E aí, o que acontece? A diferença maior é a formalização. Agora, existe muita dúvida, não sei se tem alguma dúvida aí dos ouvintes em relação a isso, da diferença entre o namoro de quem convive junto e da união estável. Sim. Porque nem toda relação entre o casal pode ser reconhecida como uma união estável. Então, a maior diferença entre namoro, né, a gente diz hoje o namoro qualificado, as pessoas que moram junto, que compram bens juntos, que coabitam ali, mas não querem constituir família, não tem o plano de constituir família, não é uma união estável. Né? Namorados às vezes vão morar junto, por exemplo, vão estudar fora. No mesmo canto, aí mora, faz uma casa. Exato, não é uma união estável. Agora, se houver o objetivo de construir família, se eles estão partilhando patrimônio para ter um futuro juntos, aí já pode vir a ser reconhecida a união estável. Legal. Essa é a maior diferença. E se a pessoa já tem união estável, mas legalizada, inclusive, judicialmente, ela pode ser feita no cartório, né? Pode ser feita no cartório, exato. Tranquilamente. Tranquilamente. Pode se dissolver também Sim, em cartório. Sim, é isso que eu sabia. Né? A dissolução pode ser feita lá? Pode ser feita. Se não houver nenhum entrave, se não houver nenhum litígio, ali pode ser feito o reconhecimento no cartório. O reconhecimento e a dissolução da união estável com partilhas de bens vai depender judicialmente ou não. Se houverem filhos, se houver um patrimônio, se houver um litígio, toda vez que houver um litígio, a gente tem que ir para o judiciário. Né? Tem que ir para o judiciário. Litígio é assim, para quem não tiver acordo. Não tem acordo, não tem acordo aqui. Uhum. E aí o reconhecimento da união estável tem que ser feito judicialmente. Vamos às perguntas, William, para a gente tratar do abrigo depois, vamos lá. Temos aí? Vamos ouvir. Bom dia, Jaqueline. Jaqueline, eu gostaria de tirar uma dúvida, que é o seguinte: meu filho faleceu faz 2 anos e ele tinha a esposa, uma filha, só não era casado, mas eles viviam junto e essa filha agora está
com 18 anos. E eles viveram, acho que 15 anos, 16, mais ou menos isso. E até agora ela não conseguiu nada, nem pensão para ela nem para a filha. Aí eu queria saber se ela tem direito, ou ela ou a filha, de receber essa pensão. Certo, doutora. O que a senhora acha desse caso? Primeiro, precisaria saber, ela não conseguiu por quê? Ela já deu entrada no pedido antes da filha completar esses 18 anos, porque filho menor de idade tem sim o direito a essa pensão. É quase automático. É, né? exatamente. E aí, por que que não conseguiu? Não teria como dizer aqui, porque a gente não sabe se foi negado ou se não foi negado e por qual motivo foi negado. Né? Pode ser que ela não tenha conseguido ainda porque ainda está tramitando, porque está havendo uma demora, ou então porque foi negado. E aí tem que ver por qual motivo foi, para fazer uma solicitação judicial, né? Se ela já entrou antes dela fazer 18 anos, ela pode conseguir esse retroativo aí. Agora, eu não tenho como dizer com exatidão, porque a gente não sabe, ela não disse aí por que que foi negado, por que que ela não conseguiu. Pronto, então vamos para um comercial? Daqui a pouco a gente volta falando do abrigo, se tiver mais perguntas, aí depois você deu o telefone, doutora Camila, essa moça que ligou, né? 10h47.